O investigador apresenta uma denúncia contra Augusto Duran por cativeiro e sequestro contra Jerônimo Linhares. O investigador entrega todas as provas para o policial. Carlos e Lázaro chegam à cabana de Sabrina. Ela fica aliviada ao ver que eles estão ali. Carlos e Lázaro reconhecem Jerônimo e o veem todo arrebentado. Apesar de bem cuidado, ele ainda está com a cara toda inchada e defeituosa. Sabrina diz que foi sorte ter estado no local onde um sujeito jogaram Jerônimo do barranco e o espancaram. Carlos chama o amigo e diz que ele vai ficar bem. Sabrina diz a Lázaro e Carlos que Jerônimo continua mal e é melhor não sair dali até recobrar a consciência. Sabrina fala que Jerônimo esteve repetindo o nome de uma moça chamada Renata. Lázaro diz que Renata é a esposa de Jerônimo. Sabrina diz que só um amor forte assim pode fazer esse homem lutar pela vida. Lázaro pede a Carlos para ligarem para Renata, para Jerônimo escutar a voz dela, pois talvez com isso reaja. Os policiais vão ao hotel onde Augusto esteve hospedado. A funcionária revela que Augusto já deixou o hotel. Lázaro e Carlos ligam para Renata. Carlos diz que Jerônimo está vivo, mas muito delicado e não reage. Carlos diz que Jerônimo está lutando pela vida, por ela. E talvez, escutando a voz dela, ele reaja. Carlos põe o telefone no ouvido de Jerônimo. Renata diz: "Meu amor, Jerônimo, é a Renata, meu amor. Não desista da vida. Eu e nosso filho precisamos muito de você. Jerônimo, meu amor, por favor, acorda. Você não pode nos deixar. Você precisa viver. Você não pode se render. Jerônimo, vamos ser pais e você precisa lutar." Jerônimo se mexe. Renata pede que ele se lembre de tudo que viveram até ali para ficarem juntos. Renata pede que ele se agarre à vida e agarre a todas as boas lembranças deles, ao que viveram e ao que vão continuar vivendo. Renata diz que se ele morrer, vai levar ela e seu filho com ele. Ela suplica para ele acordar. Jerônimo diz: Renata, onde você tá, meu amor?" Lázaro, Sabrina e Carlos ficam felizes por ele ter reagido. Jerônimo diz: Renata, eu te amo. Eu só quero estar junto a ti. Os policiais falam com a empregada de Augusto e dizem que se ela estiver o escondendo, será presa por cumplicidade. Ela diz não saber de nada, mas que Medeiros pode saber, pois apareceu ali cedo para buscar umas coisas para o patrão. Augusto está no meio do mar, em um barco grande. Ele afia sua espada e a admira. Ele diz que será difícil encontrarem ele ali naquele navio, em águas internacionais. Ele corta uma melancia numa única facada. Carlos pergunta como Jerônimo se sente. Ele diz que bem, e acorda chamando Renata. Ele percebe que ela está ao telefone e não ali. Chorando muito, Renata diz ao amado que está na cidade do México, mas agora mesmo vai pegar o primeiro voo para se encontrar com ele. Jerônimo diz que quer vê-la e abraçá-la. Ele pede que ela não demore. Renata diz que assim vai ser e promete que essa noite estará ao lado dele para enchê-lo de beijos. Adriana fica emocionada. Regina e Gonçalo ficam emocionados também. Renata diz a Jerônimo que o ama com todo o seu coração. Renata pede para falar com Carlos. Renata pergunta a Carlos como Jerônimo chegou à casa de Sabrina. Carlos pede que ela ligue para ele quando chegar em Tijuana, porque dirá para ela o endereço dali. Carlos diz que se Sabrina autorizar, talvez possam levar Jerônimo para casa. Renata abraça Gonçalo muito feliz e também abraça a mãe, morrendo de felicidade. Regina diz que sabia. Renata agradece a Deus e a Virgenzinha de Guadalupe por ter encontrado Jerônimo. Renata comemora por seu marido estar vivo. Medeiros dá sua declaração para os policiais e diz que Augusto pediu para ele arrumar umas coisas para guardar no depósito. Os policiais dizem que se o patrão dele telefonar, ele precisa avisá-los, porque se ele estiver encobrindo Augusto, pode se tornar cúmplice. Sabrina dá um líquido para Jerônimo beber. Sabrina diz que é melhor esperarem um pouco. Jerônimo agradece a Sabrina por ela ter cuidado dele.
Lázaro pergunta a Jerônimo se ele não se lembra do que aconteceu, pois Sabrina o encontrou e o resgatou de um barranco. Jerônimo força a memória e diz que se lembra de quando os homens de Augusto Duran tentaram assassiná-lo. Carlos pergunta como ele foi pego. Jerônimo se lembra de quando falou com o suposto Saul, enquanto o verdadeiro observava de longe. Jerônimo seguiu esse suposto Saul até a igreja com cara, e lá os homens de Augusto o surpreenderam e o doparam. Depois, o colocaram no carro e o levaram para um lugar onde o espancaram violentamente, quase até a morte. Jerônimo diz que se lembra de tudo isso. Sabrina diz que acha que os tipos que o atacaram pensaram que ele morreu. Lázaro diz que o pessoal do Duran deve pensar que Jerônimo está morto, ou seja, só eles sabem que ele está vivo. Lázaro pede que Carlos ligue para Renata e que peça que ela não comete isso com ninguém. Honório fala com Gonçalo por telefone e diz que Germano disse que Josefina passou a noite em seu apartamento, mas os seguranças foram lá e já não a encontraram lá. Gonçalo diz que Josefina engana e zomba deles, como se fossem marionetes dela. Matias diz que por desgraça se sentem como umas marionetes que ela manipula à sua vontade. Honório pede que Gonçalo diga a Renata que ele e Matias estão felizes que Jerônimo tenha aparecido. Gonçalo agradece aos dois e diz que dirá. Adriana serve uma xícara de café para a amiga. Gonçalo chega ali e diz que falou com Honório e Matias e disse que Jerônimo apareceu. Regina diz que Carlos ligou de novo e pediu discrição. Gonçalo diz que pelo bem de todos, eles não dirão nada a ninguém. Renata diz a Gonçalo e Regina que à tarde não poderá ir ao banco com eles, porque quer estar com Jerônimo, que é sua prioridade. Regina pede a Gonçalo para deixarem o assunto do banco para outro dia, porque não quer deixar Renata ir sozinha e quer ir com ela para a enseada. Gonçalo diz que não podem deixar o assunto para outro dia e têm que ir essa tarde, pois já sabem que Josefina e Roberta estão aliadas e um passo em falso podem estragar tudo. Por isso, se Renata quiser, podem ir amanhã juntos. Renata diz que quer ir ver Jerônimo e estar com ele. Adriana diz que vai ir com Renata e pede que Gonçalo e Regina alcancem eles amanhã. Regina tem um mau pressentimento e quer ir com Renata. Renata elogia a mãe, mas pede que ela vá ao banco e faça o que tem que fazer, porque depois vão se encontrar. Ela a abraça. Regina diz que amanhã vão para o interior no primeiro voo. Gonçalo diz a Renata que esse pesadelo está prestes a terminar e logo o sol brilhará para todos. Renata diz que está segura disso e muito feliz. Gonçalo abraça a filha. Matilde recebe um telefonema de Carlos e fica muito feliz por eles terem encontrado Jerônimo. Matilde promete que vão ser discretos. Manuela fica muito feliz ao saber que Jerônimo foi encontrado com vida. Matilde abraça a madrinha e comemora. Karina chega ali e informa elas que está grávida. Todas comemoram. Alzira tenta tirar informações de Medeiros sobre os policiais que vieram na fazenda Cruz do Amor. Medeiros diz que os policiais vieram procurar Augusto, mas ele não voltará. Alzira pergunta a Medeiros onde Augusto está. Medeiros diz que ele está no mar, em um navio. Aníbal diz a Manuela, Alisson e Matilde que Renata virá para a fazenda e vai buscá-la no aeroporto. Renata e Adriana já estão de malas prontas para viajarem para a enseada. Roberta chega a casa. Renata e Adriana ficam em silêncio. Roberta pergunta para onde elas vão. Adriana pergunta por que ela se interessa. Roberta pergunta a Renata se ela já contou para os seus pais sobre seu rolo com Augusto. Renata diz que o que ela fez já não tem solução e a verdade sempre sai à luz. Renata diz a Roberta que já conhecem ela e sabem que não vão reclamar nada com ela. Roberta debocha da bondade da irmã. Renata diz que acredita no destino e sabe que com o tempo cada um recebe o que merece. Adriana diz: vamos, Renata, não perca seu tempo com essa porcaria nojenta, porque isso passa. Regina desce as escadas correndo para entregar o passaporte de Renata. Ela pergunta a Roberta onde ela andava. Roberta pergunta onde Renata vai. Regina diz que ela vai encontrar a paz que tanto precisa. Regina pede a Roberta para irem essa tarde ao banco para ela assinar uns papéis pelo dinheiro que Roberto deixou. Roberta não vê a hora de receber o dinheiro e fugir dali.